Nesse vídeo, L.H. Góes expõe a raiz espiritual por trás do ato de fumar. Ele mostra que não se trata apenas de um vício físico, mas de um governo invisível, o da carne sobre o templo de Deus. A fumaça que sobe não é só tabaco, é o sinal de uma natureza que ainda não foi crucificada, porque o corpo foi feito para ser altar do espírito, não cinzeiro da carne. Capítulo 4. Fumar, beber e vícios. A carne fantasiada de cultura. Fumo e charutos. A idolatria do hábito que envenena o templo. Fumar não é só um vício físico, é uma declaração espiritual. O corpo não está sob governo do espírito, mas da carne. A fumaça que sobe da boca não é só tabaco, é o sinal visível de uma natureza invisível ainda no controle. E não importa se é cigarro, charuto, narguilé ou vape. O nome do objeto muda, mas o princípio espiritual é o mesmo. A carne reinando sobre o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O corpo é templo, não cinzeiro. Quem acende um cigarro profana o altar. Quem queima tabaco no corpo faz da carne um incensário para si mesmo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. É duro? Sim, mas é a verdade, porque o que está em jogo não é um costume social, é um princípio de governo espiritual. A carne que domina o cigarro, amanhã domina o pensamento, depois o comportamento e, por fim, o destino eterno. A carne justifica o vício, é só um hábito. A desculpa da carne sempre será: não tem versículo dizendo que fumar é pecado. É só um vício pequeno, eu controlo. É minha válvula de escape. Mas a palavra responde: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Se algo te domina, mesmo que não seja proibido, já roubou o trono do espírito. Charutos e aparência. Quando o pecado se veste de estilo. Hoje, muitos usam o charuto como símbolo de sofisticação ou maturidade. Outros o exibem como parte de sua masculinidade ou poder. Mas a Bíblia não avalia a aparência. Ela julga motivos, raízes, dominações. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B. E o que Deus vê quando alguém acende algo que vai lentamente destruindo o templo onde ele deseja habitar? Fumaça nos lábios, idolatria no trono. Fumar é idolatria disfarçada. É o prazer pessoal colocado acima da vontade de Deus. É a carne sendo alimentada para continuar governando. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, afeição desordenada e a avareza, que é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Idolatria não é só imagem de escultura, é insistir em manter vivo aquilo que Deus quer matar. E o cigarro, assim como qualquer outro vício, é uma semente da serpente disfarçada de costume. Quem fuma pode até ser crente, mas está sendo governado pela carne. E a carne, uma vez assentada no trono,
não vai parar no cigarro. Ela quer o corpo, a mente, a alma, a eternidade. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. Quer receber o PDF completo do livro A Semente da Serpente? Como a carne nos leva à condenação? Ele está disponível por apenas R$20. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 41 9 98 83 54 12. E-mail luiseifou@outlook.com. Não perca a oportunidade de ter este conteúdo completo em suas mãos e aprofundar sua caminhada espiritual. Bebidas alcoólicas. A cultura do cálice que embriaga a consciência. Hoje, beber vinho ou cerveja é chamado de liberdade cristã. É cultural, é social, é moderado, é moderno. Mas na linguagem do espírito, isso tem outro nome: brecha, engano e laço. A bebida não é apenas uma questão moral. É uma porta espiritual. Porque o álcool não embriaga só o corpo, ele embriaga a consciência. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia não diz apenas para evitar o excesso. Ela contrapõe embriaguez ao enchimento do Espírito. Um cálice, dois senhores. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Cada vez que alguém escolhe a bebida, está escolhendo um tipo de influência. Ou o vinho da comunhão com Deus, ou o cálice da comunhão com os espíritos do mundo. E sim, pode ser uma taça de vinho ao jantar, pode ser só uma cerveja entre amigos. Pode ser para relaxar depois do culto. Mas o problema não é o volume, é o governo. Quem é que está conduzindo a alma naquele momento? Embriaguez começa muito antes do delírio. A Bíblia não limita o pecado ao beber até cair. Ela denuncia o engano progressivo da carne. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Você pode estar sóbrio fisicamente, mas embriagado espiritualmente. Perdendo o discernimento, desligando a sensibilidade, acomodando o pecado com aparência de normalidade. A carne ama a bebida, porque ela libera o controle. A bebida afrouxa o filtro da alma. Ela facilita a libertinagem, impulsiona a sensualidade, enfraquece a consciência. Por isso, ela sempre foi associada à carne e ao paganismo. Mas andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras. Romanos capítulo 13, versículo 13. O cálice da carne é o oposto da vida no Espírito. Jesus transformou água em vinho, mas nunca em licença para o pecado. Muitos usam João 2 para justificar o uso do vinho, mas esquecem que Jesus transformou água em vinho numa festa judaica de pureza, não em um bar. E mais, o contexto era honra à família. Não havia embriaguez e, principalmente, ele não bebeu. Pois vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 18. Jesus bebeu a cruz, não o vinho. Ele foi cheio do Espírito, não do fermento da carne.
A bebida alcoólica não é neutra. Ela entorpece, anestesia e rouba o lugar do espírito. A carne a utiliza como portal e muitos estão entrando sem perceber que estão saindo do reino. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. E muitas vezes, ela começa pelo cálice. Quer receber o PDF completo do livro A Semente da Serpente, Como a Carne nos Leva à Condenação? Ele está disponível por apenas R$20. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 41 998 83 54 12. E-mail luiseifou@outlook.com. Não perca a oportunidade de ter este conteúdo completo em suas mãos e aprofundar sua caminhada espiritual. Vícios silenciosos, quando a alma está escravizada em coisas aceitáveis. A carne nem sempre age escandalosamente. Ela é sutil, adaptável, estratégica, e quando não pode reinar pelo escândalo, ela reina pela aceitação. Os vícios mais perigosos não são os notórios, são os permitidos. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O que tem dominado você? Não é cigarro? Não é bebida? Mas você aguenta ficar um dia sem rede social? Você consegue orar antes de abrir o celular? Você come para viver ou vive para comer? Você consegue ficar em silêncio ou precisa estar sempre distraído? A carne se alimenta de repetições aceitas. Tudo o que se torna compulsivo e incontrolável, ainda que inofensivo, é domínio da carne. A escravidão do invisível. Há pessoas livres do álcool, mas escravas da internet. Outras não fumam, mas são dominadas por jogos, séries ou comida. E há quem não se prostitua, mas é cativo de vaidade, vaidade digital e autoimagem. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Ser servo da carne não exige imoralidade, basta distração constante. A alma embriagada de conteúdos, barulhos, compras e likes fica anestesiada para ouvir Deus. O perigo do vício legítimo. Redes sociais são ferramentas. Comida é bênção. Entretenimento não é pecado em si. Mas quando o uso se torna refúgio, descarga emocional ou fuga espiritual, algo se inverteu. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vícios silenciosos moldam a mente conforme o mundo. E o que parece aceitável aos homens vai envenenando aos poucos o altar da consciência. Coisas boas que tomam o lugar de Deus viram ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21.
Um ídolo não precisa ser uma estátua, basta que ocupe o lugar da prioridade. E o vício silencioso é assim. Rouba o tempo, sequestra a mente, aprisiona o afeto. Você pode não dizer com a boca, meu Deus é o celular. Mas suas ações podem dizer, sem ele, não vivo. A distração pode ser mais perigosa que a tentação. A tentação a gente reconhece. A distração, não. Ela é silenciosa, confortável, socialmente aceita, mas afasta você do secreto, do jejum, da palavra, da oração. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. A carne não reina apenas em prazeres proibidos, ela governa também nos excessos tolerados. O problema não é o que você faz uma vez ou outra, é o que você não consegue mais deixar de fazer. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. E às vezes, ela começa sorrindo com algo que todo mundo faz. Quer receber o PDF completo do livro A Semente da Serpente? Como a carne nos leva à condenação? Ele está disponível por apenas R$20. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 41 998 83 54 12. E-mail luiseifou@outlook.com. Não perca a oportunidade de ter este conteúdo completo em suas mãos e aprofundar sua caminhada espiritual. O corpo é templo, o desrespeito ao santuário do Espírito. No Velho Testamento, o templo era separado, consagrado, purificado. Nele não se entrava de qualquer maneira. Tudo ali tinha um propósito santo. O fogo era aceso pelo próprio Deus e ninguém podia apagar ou adulterar aquele altar. Mas na nova aliança, o templo não é mais de pedras, é o corpo, o nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quando o templo se torna profano. Toda vez que entregamos nosso corpo àquilo que Deus não ordenou, estamos profanando o altar. Quando colocamos para dentro venenos, como cigarro, álcool, drogas, comidas em excesso ou qualquer substância que desequilibra o templo, estamos convidando a carne para reinar no lugar do Espírito. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Mas como glorificar a Deus com um corpo dominado por hábitos carnais? Como dizer que o Espírito habita num lugar que é governado pelo vício? Como dizer que o templo é santo, quando os incensos acesos ali vêm da carne e não da adoração? O templo foi comprado com sangue. Fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Esse corpo que temos não é mais nosso. Ele foi comprado na cruz, e quem comprou tem o direito de governar. Usar o corpo contra os propósitos do dono é rebelião espiritual. A carne quer fazer do templo um mercado.
como Jesus entrou no templo em Jerusalém e viu ali negociantes, distrações, mercantilismo, hoje ele entra nos corações e vê vícios, justificativas, hábitos ocultos. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus capítulo 21, versículo 13. A carne rouba o templo. Ela transforma o lugar da glória em lugar de barganha. Em vez de altar, temos prazeres disfarçados de necessidades. Santificar o corpo é resistir à cultura da carne. A cultura diz: seu corpo, suas regras. Você decide o que faz com ele. Prazer não é pecado. Mas o reino diz: seu corpo pertence a Cristo. Você é mordomo, não dono. A vontade da carne é inimizade contra Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. O templo pode parecer bonito por fora, mas se está cheio de entulho, de vício, de carne, Deus não habita ali com prazer. A limpeza começa com rendição, e o fogo só volta a arder no altar quando a carne é removida. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. Quer receber o PDF completo do livro A Semente da Serpente? Como a carne nos leva à condenação? Ele está disponível por apenas R$20. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 41 9 98 83 54 12. E-mail luiseifou@outlook.com. Não perca a oportunidade de ter este conteúdo completo em suas mãos e aprofundar sua caminhada espiritual. O perigo da liberdade que esconde a escravidão. A carne é astuta. Ela sabe que, se apresentar como pecado escancarado, será facilmente denunciada. Por isso, ela se disfarça de liberdade. Ela se mascara de direito, de autenticidade, de graça. A geração atual não quer saber se é santo, quer saber se é permitido. E nesse caminho, o vício vai sendo camuflado pela linguagem do não tem nada a ver. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. A liberdade que justifica o erro é escravidão disfarçada. Graça não é permissão, é poder para vencer. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos, capítulo 6, versículo 14. A graça que não produz renúncia não é graça, é engano. Muitos dizem: tenho liberdade para fumar, beber, curtir. Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece. E Ele diz que o coração é enganoso e perverso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. A graça legítima não protege o pecado. Ela crucifica a carne. Liberdade de fazer não significa aprovação divina. Só porque algo não é proibido por lei ou por homens,
não significa que é aprovado por Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Aquilo que você usa como liberdade pode ser, na verdade, a prova de que você está dominado. A carne cria narrativas para se proteger. Isso é religiosidade. Jesus bebia vinho. O importante é o coração. Todo mundo faz. Isso não afeta a minha salvação. Essas frases não nascem no espírito, nascem da carne tentando manter o controle. E por trás dessas desculpas, há um trono que não foi derrubado. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Liberdade verdadeira é não depender de nada além de Deus. Se você precisa de algo para ficar bem, relaxar, funcionar ou se aceitar, você é escravo. Se você justifica esse algo com textos fora de contexto, a carne já construiu seu altar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. A liberdade de Cristo não é fazer tudo. É ser livre de tudo que tenta ocupar o lugar do Espírito. A carne veste a máscara da liberdade para continuar reinando sem ser confrontada. Mas Deus não se impressiona com palavras. Ele sonda os tronos. E onde a carne reina, o Espírito se afasta. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. E a carne, quando está mascarada de liberdade, mata sorrindo. Quer receber o PDF completo do livro A Semente da Serpente? Como a carne nos leva à condenação? Ele está disponível por apenas R$20. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 41 998 83 54 12. E-mail luizeifou@outlook.com. Não perca a oportunidade de ter este conteúdo completo em suas mãos e aprofundar sua caminhada espiritual. Quando a cultura cala a consciência, o pecado que a igreja normalizou. Há um tipo de pecado que não é mais denunciado, porque foi institucionalizado. A cultura da carne venceu a consciência, e quando a cultura entra pela porta da frente da igreja, a voz do Espírito é abafada no altar. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A igreja moderna não nega o Espírito, ela só o silencia. Não rejeita a santidade, ela só a relativiza. Quando o costume vale mais que a cruz. Hoje se fuma charuto em grupos cristãos sofisticados. Hoje se bebe socialmente em reuniões descontraídas. Hoje se prega em púlpitos com mente embriagada de vícios silenciosos. Porque o que todo mundo faz já não escandaliza mais. Porque o altar foi trocado pelo palco. Porque a renúncia foi substituída pela conveniência. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. A cultura justifica, o Espírito convence. A cultura diz,
Não tem nada a ver. O Espírito diz: isso te afasta da presença. A cultura diz: não é pecado. O Espírito diz: não convém. A cultura diz: é só um hábito. O Espírito diz: isso governa tua alma. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Quando o Espírito é ignorado, a consciência se torna insensível. E uma consciência cauterizada ainda canta, ainda prega, ainda lidera, mas já não discerne. A igreja que não denuncia o pecado passa a protegê-lo. Onde não há confronto, há conivência. Onde não há arrependimento, há adaptação. E onde não há mais altar de sacrifício, a carne reina com aparência de espiritualidade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 5. O vício só cresce onde a verdade é diluída, e a carne só governa onde a cruz foi retirada da mensagem. O Espírito clama por santidade, não por conforto. Deus não nos chamou para sermos relevantes. Ele nos chamou para sermos santos. O reino não é um palco de concessões, é uma cruz de rendição. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A cultura pode calar os profetas, mas não silenciará o Espírito. Pode agradar multidões, mas não muda o juízo de Deus. E no fim, o que hoje é normalizado será julgado como iniquidade. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação, mesmo se ela estiver cantando no coral. Quer receber o PDF completo do livro A Semente da Serpente? Como a carne nos leva à condenação? Ele está disponível por apenas R$20. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 41 998 83 54 12. E-mail luiseifou@outlook.com. Não perca a oportunidade de ter este conteúdo completo em suas mãos e aprofundar sua caminhada espiritual. Por L. H. Góes.